Se você atua no universo de vendas ao governo ou vive o universo de licitações e contratos, certamente você já ouviu falar desse nome, Marçal Justen Filho. E hoje nós temos o privilégio de bater um papo com ele e entender, acima de tudo, não só o intelectual, o jurista, mas a pessoa que está por trás de toda essa bagagem. Eu quero agradecer a sua presença, Marçal. Estou muito feliz com essa entrevista, essa possibilidade de conversar contigo, e queria te dizer que eu acho que essa é o sentimento de todos os licitantes, inclusive aqui na nossa equipe do Jurídico. Muitas pessoas queriam fazer parte desse bate-papo, infelizmente pela estrutura aqui não foi possível, mas tenho certeza que eu vou representar bem esse time para a gente esclarecer e aprender muito aqui contigo hoje. Olha, para mim é uma satisfação, uma honra, é sempre um prazer. Eu gosto muito de conversar, especialmente com quem trabalha com licitação e contratação pública, porque sempre há novos insights, novas informações, novas necessidades, e talvez a minha carreira como autor no tema tenha sido muito impulsionada pela prática que eu tive durante muito tempo, uma prática direta de atuar diretamente em licitações e acompanhar a vida concreta, inclusive dos agentes públicos, né? Saber como é difícil preencher todas as exigências legais, etc. E, portanto, sempre é uma satisfação conversar, compartilhar momentos com quem atua nesse setor. Que legal, Marçal. Agradeço muito. Inclusive, até já pegando o gancho disso que você nos trouxe, eu tenho uma curiosidade, que é minha. Eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o direito público. Como que iniciou, principalmente, essa especialização em licitações e contratos, que hoje, quando se fala em Marçal Justen Filho, é sinônimo de licitação e contratos administrativos. Pois é, essa é uma história que eu tenho contado, porque é uma história muito peculiar. Eu narro isso, já escrevi, inclusive, sobre isso, que na faculdade eu não tinha grande simpatia por direito administrativo, nem por licitações. Eu acho que ninguém na faculdade É uma sai máxima, né? impressionado, né, com É verdade. licitações. É um tema difícil, um tema árido. E a minha preferência era direito empresarial. E eu fui dar aula na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, de Direito Empresarial, fiz pós-graduação em Direito Público, daí em Direito Tributário, basicamente, e tive aula daí na PUC de São Paulo, com o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o maior professor de Direito Administrativo com quem eu tive o privilégio de conviver. Mas não tinha nada a ver com licitação, minha vida toda profissional, eu era um advogado na área de direito empresarial. Até que, num certo momento, um cliente disse: eu preciso de um advogado na área de licitação. E, até por necessidade, eu disse: olha, então tá bom. E daí eu passei a trabalhar com licitação concretamente, fui estudar, fui me dedicar a isso de um modo assim mais intenso, até chegar num ponto em que, na época, né, isso é muito tempo atrás, isso em 1988, 1990, tinha um livro de licitação que era o livro do Elie Lopes Meireles, né? O Elie Lopes Meireles era o papa de tudo de direito administrativo. Só que eu cheguei à conclusão que o livro dele nem tinha respostas para tudo e, às vezes, não tinha a resposta que eu queria. Então, eu resolvi começar a escrever um livro sobre licitações, com a minha experiência prática, com a visão de quem participava da vida real, do mundo real, e escrevi esse livro. Logo depois houve, isso era a época da Decreto-Lei 2300, foi editada a Lei 8666, e logo que saiu a lei, eu publiquei meu livro, e a partir daí não tinha muitos livros sobre o assunto, meu livro passou a ser um dos preferidos, e a partir disso eu passei a trabalhar com licitações, contratos, concessões, e a partir disso regulação, e a minha vida profissional mudou. Hoje o meu escritório faz basicamente direito público, 90% da nossa atuação é em direito público, muita licitação, muita regulação, e, portanto, talvez eu tenha tido uma vantagem de tudo isso, que é um olhar com a visão externa, de direito empresarial. Eu vejo licitação sob o prisma
empresarial, eu vejo o Estado sob o prisma de direito empresarial, e isso é, sob um certo modo, uma vantagem. E olha que ouvindo você falar isso me fez refletir de algo que era uma impressão que nós tínhamos. Porque essa dor, eu imagino que tenha sido latente de pesquisar a doutrina e não ter o assunto de forma aprofundada, porque era a dor que nós tínhamos aqui também no nosso departamento jurídico. Muitas vezes a gente não encontrava soluções para situações práticas na doutrina, e o que a gente falava é procura no livro do Marçal que lá tem. Então é curioso ouvir que a sua construção partiu disso, de uma necessidade, na verdade, né? Não tinha orientação, então começou a criar. E diante disso, Marçal, você começou a perceber que você estava redefinindo esse tema no mercado, porque é uma dor muito grande ainda nos dias atuais. Eu acho que pouquíssimos são os juristas, os especialistas, que têm esse viés do licitante empresário. Porque eu sempre falo que a necessidade ela é maior para a administração pública, porque ela está submetida às regras que são muito engessadas, e eu percebo que, naturalmente, as pessoas que se dedicam a esse tema tratam a ter esse público como público principal, e você não. Você foi uma luz no caminho dos fornecedores, que viviam situações, dilemas práticos que muitas vezes ele não tinha uma guarida jurídica, uma solução para justificar aquilo de uma forma coesa. Eu queria saber, perguntando agora de forma objetiva, em que momento você percebeu que você estava dando essa luz e redefinindo esse mercado? Eu acho que não foi algo muito assim consciente, né? E a gente faz um esforço, na vida é assim, normalmente a gente faz um esforço porque a gente sente um impulso de fazer algo. Todos nós temos essa situação existencial, você quer fazer algo e você vai fazer em qualquer setor, em qualquer tipo de atividade, até que, num certo momento, quando as coisas vão bem, você às vezes percebe que, subitamente, que ao longo dessa trajetória pessoal, houve uma multiplicação de efeitos, digamos assim. Aquilo que você via como uma questão mais ou menos pessoal passa a ser algo comum a outras pessoas. E, portanto, eu que tinha a intenção de construir um sistema, digamos assim, no âmbito de direito às licitações, num certo momento eu percebi que isso tinha produzido frutos. E isso acontece, talvez, basicamente a partir lá de 2005, 2007 ou 2010. E essa é uma questão que as pessoas mais recentes no setor talvez não tenham compreendido muito bem. Em 1990, ou quando foi editada a 8666, em 1993, licitação era uma espécie de técnica, de prática. Não era algo racional assim. Era um conjunto de formalidades que o sujeito de carimbo. Carimbo por parte da administração, carimbo por parte do particular. E a minha primeira visão, quando eu cheguei, mas a licitação tem que ser o direito das licitações. O direito como um sistema que faz parte do direito administrativo, que faz parte do direito empresarial, que faz parte do direito constitucional. E você tem de ver, portanto, licitação dentro de um contexto de racionalidade. E não tem sentido defender qualquer solução relativamente à licitação, ao contrato administrativo, se não for lógico, lógico-jurídico, lógico-jurídico sistêmico, tomando em vista as conveniências do direito, e não as circunstâncias diretas do caso concreto. Muito embora o caso concreto seja essencial, não é claro, a gente vive no caso concreto. Sim. E é um desafio isso, porque muitas vezes o fornecedor está muito desconectado com esse universo jurídico e tem dificuldade em compreender o caminho para encontrar essa justificativa, né? Eu vejo que a principal obra, pelo menos aqui para nós como referência, de Marçal Justem Filho, sempre foi o comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Eu queria saber, Marçal, o quão desafiador foi redigir esse livro, foi colocar ali todo esse conteúdo, porque eu fico, assim, abismado com
o quão ele é completo. Porque isso que eu tô falando é genuíno, é verdade. Muitas vezes a gente ia pesquisar sobre um caso concreto e quando não encontrava no seu livro, a gente sabia que seria muito difícil encontrar uma justificativa, porque quase tudo tá ali, meu amigo. Como que você consegue ter essa bagagem e escrever de uma forma tão didática? Pois é. Às vezes eu pego a primeira edição do livro de comentários à Lei 8666 e até fico assim um pouco envergonhado, digamos, porque é um livro muito simplório, é um livro de 350, 400 páginas, assim, com muito pouca variação, muito pouco aprofundamento, etc. O que houve foi uma convivência intensa minha com a realidade da evolução do Brasil na parte de público, com especialmente o crescimento da importância do TCU, que veio de um modo cada vez mais intenso a produzir e a disciplinar a matéria, e as questões foram sendo acrescidas e o livro foi sendo acrescido. E, com o passar do tempo, a minha experiência também foi me permitindo avaliar alternativas em face do caso concreto. Examinar um dispositivo de lei e dizer, olha, quais são os problemas que podem aparecer aqui? E como eu posso escrever de um modo simples? Uhum. Porque muitos doutrinadores, eu não vou dizer nomes ou nada, mas eu percebo que eles parece que acham que escrever difícil é demonstrar conhecimento, capacidade, e ser incompreensível, portanto, é uma espécie de virtude. E para mim mesmo. Às vezes eu pego um livro de direito, começo a ler e digo, eu não consigo entender o que esse sujeito está dizendo. O que ele quer dizer? As frases não fazem sentido. As palavras não, elas parecem muito bonitas, mas não se conectam. Se eu quero escrever um livro de direito, ele tem de ser uma espécie de, eu brinco dizendo isso, de manual de funcionamento de eletrodoméstico, né? Ou seja, você já pegou, comprou um computador, comprou um negócio tal, daí vem um manual. Agora é tudo virtual, obviamente. Então você abre e diz, conecta na parede, faça isso, faça aquilo. E tem que ser o mais simples possível. E a minha ideia, portanto, quando escrevo, é isso. Eu não estou fazendo literatura, eu não estou escrevendo romance, eu não quero ganhar o prêmio Nobel da literatura. Eu quero ser útil para quem trabalha na área de licitações. E, portanto, o meu livro tem a aspiração de ser o mais simples possível. Se alguém lê meu livro e não entender, é uma falha minha, não é falha da pessoa. É porque eu me expressei mal. Então, a minha vocação como escritor, digamos assim, na área jurídica, é ser o mais simples, transparente, fácil possível para a pessoa entender aquilo que eu estou tentando explicar. Ouvir isso de Marçal Justem Filho me conforta, porque eu imaginei que era ignorância minha, muitas vezes, não entender alguns raciocínios jurídicos, viu, Marçal? Porque eu tenho esse mesmo sentimento, que muitas vezes a escrita levaria a um entendimento de um grau de intelectualidade maior, quando na verdade o que a gente precisa é de solução prática, né? Isso que traz a diferença. Isso está muito conectado com os valores que o Conlicitação traz, até mesmo no nosso evento, né, o Conlicitantes, que a gente usa até o slogan de licitante para licitante, porque é isso, o empresário ele precisa também se aproximar disso, ele precisa encontrar alternativas e justificativas que dê sustentabilidade àquilo que ele está defendendo, mesmo quando ele não é um operador de direito, porque o desafio dele é ele que está no fronte de batalha muitas vezes, né? E dependendo da situação, porque eu entendo que grande parte poderia ser solucionada sem uma intervenção jurídica. Ele próprio ali no dia a dia. É óbvio que questões mais técnicas, mais complexas, emanam a atuação ali de um operador do direito para dar a melhor solução possível. Mas nem toda a situação justifica a atuação de um advogado. A gente já pegou aqui alguns casos que às vezes o cliente entrava em contato para discutir multas que para ele era importante, mas se a gente fosse atuar naquilo, não valeria a pena para nós. Às vezes multa de R$2.000, multas ínfimas,
que dependendo da estrutura do empresário, se ele já tem ali um argumento, uma segurança, ele já consegue lidar com aquilo e dar uma solução sem necessariamente ter esse ônus de contratar um profissional, um advogado. E a gente já ajudou, a gente tem aqui um serviço que a gente chama de consultoria jurídica para o fornecedor. Grande parte dos clientes hoje do Conde Estação a gente tem cerca de 20 mil assinantes, Marçal. Hoje a nossa plataforma, ela é como se fosse um sisteminha SaaS. A gente conecta o licitante com a oportunidade. Então existe uma dificuldade muito grande hoje, por exemplo, de uma empresa encontrar as licitações que para eles são relevantes, porque tem uma infinidade de portal realizando licitação. No passado só se modernizou, né? Mas o desafio continua o mesmo, que era aquela publicidade em um monte de meio oficial, né? Diários oficiais, e ele tinha dificuldade, era procurar agulha no palheiro para ver a oportunidade que era mais relevante para ele. Então, nós criamos uma sistemática em que ele consegue ver só aquilo que interessa. Então, ele consegue economizar tempo, consegue se conectar com as oportunidades que fazem sentido para ele, e a gente percebe uma deficiência do fornecedor, muitas vezes, em ter esse trato com a administração pública, em função da burocracia, em função do desconhecimento jurídico e esse afastamento que existe, principalmente com essa linguagem muito técnica. Então, a gente tenta, a todo momento, ter essa proximidade, ter esse diálogo, como você bem disse, e eu me identifico muito, de ler ali como se fosse um manual de eletrodoméstico. Qualquer pessoa, mesmo sem um conhecimento técnico, consegue fazer a instalação, consegue fazer o uso, e é óbvio, em situações mais técnicas e mais elaboradas, ele procura um profissional, mas situações simples, não há essa necessidade. Por isso, é essencial ter uma orientação assertiva, uma orientação didática, e eu fico muito feliz de ouvir isso de você. E quantas edições mesmo foram o comentário de lei, licitações de contratos na 8666? Na 8666 foram 18 edições. 18 edições. Uma delas com muitas tiragens durante um certo tempo. Eu estimo que esse livro tenha vendido entre 120 e 150 mil exemplares de 1993 até 2021, 2022, quando ele ainda estava no mercado, essa obra. E para você, Marçal, o quão desafiador foi escrever essa nova edição, que inclusive nós já estamos com ela aqui, inclusive licitantes, isso aqui é uma obra obrigatória para quem estuda esse mercado. Isso aqui é uma referência que você não pode deixar de ter se você participa de licitação, se você vende para o governo. Quão desafiador foi essa inovação de transitar agora para a Lei 14.133, que agora a gente já está na terceira edição dessa obra, né? Foi efetivamente foi uma circunstância. Eu fiquei fechado por causa da pandemia em 2020, e depois, no começo de 2021, a lei foi basicamente aprovada em dezembro, né? O projeto foi aprovado em dezembro, mas não com a redação final ainda, mas o Congresso se manifestou em dezembro. E eu tomei em mente, então, que era indispensável examinar a nova lei, e durante 4 meses, de dezembro, na verdade um pouquinho menos, até início de abril, eu me fechei e escrevi o livro. E isso foi assim um esforço bastante intenso, que foi facilitado, no entanto, pela circunstância da minha experiência, do meu conhecimento sobre licitação e sobre as propostas, os projetos, a visão do TCU, e tentando conceber soluções para problemas que ainda não existiam. Então, isso tudo é um certo exercício cuja verificação está vindo agora, porque desde que começou a ser efetivamente aplicada a Lei 14.133, vai ser verificado se aquilo que eu entendi é ou não procedente, porque muitas das questões surgiram na minha cabeça, né? Ou seja, qual a interpretação adequada para esse dispositivo. E a lei tem muitos defeitos, né? A lei tem muitos problemas técnicos.
Ela foi aprovada muito rapidamente, depois de uma longa tramitação, em que até há defeitos claros assim de redação. Mas foi efetivamente um desafio, eu me comprometi a reviver o processo de escrever um livro quase do zero. A sua bagagem, então, acaba sendo muito importante nisso, porque é uma verdade, né? Você trata ali com a abstração, porque a lei ficou numa vacância aí muito grande, né? Então, agora eu acho que efetivamente ela começou a ser aplicada e analisada ali diante do caso concreto para definir os impasses através da jurisprudência e tudo mais. Mas há um dilema fundamental da administração pública, que a administração pública, eu acho que ela não compreendeu bem ainda. É um problema que eu vendo de fora é relevante. E por que falar vendo de fora? Porque uma parte muito significativa dos autores que escrevem sobre licitação, uma parte muito significativa desses autores, eles vêm da advocacia pública. Então, você tem uma quantidade significativa de grandes autores. Né? Eu Uhum. não vou negar todo o brilhantismo de um monte de autores a quem eu prezo enormemente, admiro, vejo que escrevem muito bem, mas eles vêm com a visão da administração pública. E tem muito mais autor da administração pública do que da ausência da administração pública. Eu mais alguns somos não vinculados à administração pública. E a administração pública não percebeu o dilema que ela tem, porque ela tem um dilema enorme de não querer licitar e de querer simplificar tudo e, ao mesmo tempo, querer fazer tudo de acordo com a maior burocracia possível. Ou seja, a administração pública tem esse dilema. Então, daí você vê as últimas manifestações no sentido de fazer credenciamento para tudo. E não ter mais licitação, fazer tudo com credenciamento. Falam muito do marketplace, né? Exatamente. Então, daí você tem lá a plataforma Contrata Mais Brasil. Eu me manifestei nessa terceira edição contra, dizendo que é ilegal. Uhum. E você pode até ter uma nova modalidade licitatória prevista em lei, até pode, mas não do jeito que está sendo feito. E, por outro lado, você verifica que há uma crescente burocratização da licitação. Daí o resultado é ruim. Ou seja, a administração não consegue contratar bem há muito tempo e, muitas vezes, ela julga que a responsabilidade por isso é do particular, quando, em grande parte, é da própria administração. Isso é verdade. E aproveitando que a gente já está entrando aí no aspecto da nova lei, qual a sua visão da nova lei sobre avanços, riscos ocultos e equívocos práticos que podem afetar o fornecedor, Marcelo? Bom, eu acho que o maior risco é uma questão que foi objeto de uma manifestação muito favorável minha no primeiro momento, mas que eu tenho um temor muito grande, que é o problema do saneamento de nulidades insanáveis. Basicamente, o artigo 147 da lei prevê que, em casos de nulidade absoluta, em casos de infração à lei, ilegalidade, etc., é possível preservar a licitação e o contrato em virtude de um juízo consequencialista em que se avaliem os efeitos nocivos da invalidação. Então, você pode ter uma situação absolutamente irregular e ela é preservada porque a demora na realização de uma nova licitação, porque a incerteza quanto à contratação, etc. Ou tem um elenco de 11 tipos de avaliações, que não é um elenco nem exaustivo, que devem ser feitas por ocasião da identificação da invalidade. Talvez esse seja um dispositivo que, no primeiro momento, mereceu um aplauso de minha parte, que me causa maior pavor atualmente. Porque, a partir desse dispositivo, a administração pública pode fazer o que bem quiser, os maiores absurdos, e não vai ter consequência. Vai ser válida a contratação. Isto é, para mim, um terror, porque confunde certo, errado com prático e útil. Uhum. Então, você vai, sob um certo ângulo, incentivar
práticas abusivas, violação à lei, e no final você vai dizer, não, mas o contrato que a gente obteve é um contrato que é o contrato que a gente tem. Então a gente vai manter o contrato e pronto. O que, desculpa te interromper, Marcelo, mas já é uma situação perigosa desde a 8666, porque todo conflito sem solução a gente precisa de judiciário. E durante muito tempo eu vi ali situações de lidar com perda de objeto e depois sentenças favoráveis que a administração até reconhece, mas vai lá e anula a licitação, faz um novo processo. Ou seja, já é um cenário extremamente desafiador pro fornecedor lidar com situações que a administração aplica de forma errada e muitas vezes grosseira a ver essa legislação. Que, tentando traduzir aqui, o que você está querendo nos dizer é que isso aumenta ainda mais esse risco, porque agora a gente tem uma legitimidade da 14133. Perfeitamente. Então, isso para mim é um terror, porque você pode ter assim, olha, uma prática num pregão que é absolutamente inválida, que viola a lei claramente, que tem um cunho abusivo inquestionável. Daí você impugna, a impugnação é rejeitada na via administrativa, daí você vai para frente, daí tem o contrato, e daí a situação está consolidada, e você diz, mas isso é nulo, foi violada a lei. Não, mas a resposta que vem mas é que o artigo 147 da Lei 14.133 permite que eu mantenha o contrato, mesmo sendo um caso de clara violação à lei, de ilegalidade. Essa é a questão que eu tenho destacado com grande intensidade nas últimas manifestações, inclusive dizendo o seguinte, olha, em primeiro lugar, se antes de ter sido feito o contrato, você aponta o defeito, a administração não vai poder dar sequência a isso para depois dizer, já está feito o contrato. Não. Se você apontou o defeito na licitação, por exemplo, defeito básico, violação ao prazo mínimo de publicidade do ato convocatório. Era para ser 15 dias, publicar em 8. Você impugna, a administração rejeita, vai para frente, faz o contrato, e depois diz, não, mas o contrato está feito. Mas é ilegal fazer esse contrato com uma licitação que não obedeceu o prazo devido. Portanto, não é possível dar causa, que a própria administração dê causa a um contrato quando a questão envolve uma imputação de ilegalidade. E, por outro lado, a minha ponderação, que parece um pouco assim, não vou dizer que ela é agressiva, mas me parece que a única alternativa é no caso em que a administração mantém o contrato diante de uma conduta de infração à lei, ela tem de punir severamente os responsáveis. Vai manter o contrato? Tá bom. Só que ela tem de punir o pregoeiro, o ordenador de despesa, todo mundo que deu causa à ilegalidade tem de ser punido. Uhum. Porque alguma consequência é necessária de ser adotada em caso de violação à lei, e especialmente como um instrumento de desincentivo à prática da ilegalidade. Portanto, o tema que tem me chamado a atenção em termos da nova lei, de risco da nova lei, é esse. É claro que tem outras questões que são muito complicadas, como, por exemplo, eu sou contrário, sempre fui contrário ao orçamento sigiloso. Sempre fui contrário. Eu acho que orçamento sigiloso é uma ilusão de eficiência. E acabou de sair uma decisão do TCU bastante peculiar, que diz o seguinte: no caso, o orçamento é sigiloso, mas a proposta que foi apresentada tem exatamente os mesmos valores do orçamento sigiloso. Qual é a inferência do TCU? Houve violação ao sigilo, anula-se a licitação, porque um dos licitantes tomou conhecimento do orçamento sigiloso de um modo indevido, obviamente. Então, quando você faz um orçamento sigiloso, você imediatamente cria uma oportunidade de corrupção. Se você tem um orçamento claro, que é divulgado ao público, esse orçamento, você presume que é um orçamento sério.
Você presume que a administração pública fez todo o esforço, porque, de acordo com a lei, tem todos os critérios para fazer o orçamento. Portanto, o orçamento sério. Por que manter sigilo? Porque isso desincentiva que o licitante diminua o preço. Pode ser. Mas, por outro lado, mantendo em sigilo, você cria uma oportunidade de corrupção. Eu não vou ser generalista aqui para dizer que a administração pública é corrupta ou tal. Não, obviamente não. 99% talvez da administração pública não seja corrupta. Mas você tem casos de corrupção e a gente tem experiência com isso. Você não pode criar oportunidade de corrupção. Orçamento sigiloso é uma oportunidade de corrupção. E, portanto, eu sou contra, sempre fui, mesmo antes da Lei 14.133, quando se admitia orçamento sigiloso, especificamente a propósito do pregão. Eu sou contra isso. Hoje, uma queixa que a gente ouve recorrentemente dos licitantes é o excesso de competição na fase de lances, que faz muitas vezes o fornecedor estrangular ali sua margem de lucro, né? O que, na minha opinião, também gera reflexos na execução do contrato para administração pública. Se o fornecedor está executando um contrato ali no limite, tende-se a ter problemas na execução do contrato. E, às vezes, me parece até um pouco ineficiente essa fase de negociação depois de uma disputa tão acirrada e, muitas vezes, até com fornecedores que nem teriam condições de atender o contrato, que é uma situação que foi trazida pela inversão das fases, que eu sei que ela traz benefícios para a administração pública, mas em contrapartida o fornecedor ele está ali muitas vezes competindo com quem não tem condições de executar um contrato e diminuindo o seu preço, às vezes até para uma situação que fica pior para ele na execução do contrato, muitas vezes situações que ele opera o contrato com prejuízo para não perder. E me parece um problema que vem se agravando, Marçal, principalmente agora, com esse viés da nova lei em desburocratizar o processo de forma que ele seja sempre eletrônico para ampliar a disputa, que tem um ponto positivo, mas tem trazido esse reflexo. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Há muito tempo eu sou contra esse tipo de questão e eu até cunhei uma expressão que é mutação dinâmica da proposta. Quando o sujeito apresenta uma proposta no pregão, ele concebe um certo modelo de execução, custos, insumos, mão de obra, assim por diante, margem de lucro. Quando ele entra na fase de competição, ele vai mudando a proposta dele. Porque para reduzir o preço inicial, ele tem de ir alterando a composição do custo dele. E, portanto, ele vai substituindo os insumos por outros de mais baixa qualidade. E daí, então, o resultado, muitas vezes, é precisamente aquilo que a administração menos quer. Quando eu digo assim, eu ouço, há muito tempo se fazia isso, a referência é a seguinte, a introdução do pregão permitiu a economia de 20% nos custos da administração pública. Isso era usual no passado, se dizer. Por quê? Porque antigamente você comprava um certo objeto, pagava um preço de 100, e daí você fez o pregão, você passa a pagar 80. A afirmativa de que houve uma economia, eu digo, olha, eu desafio isso. Me prove que houve uma economia. Porque possivelmente a administração comprou um produto que é 20% pior do que aquele que ela compraria sem esse desatino de querer fazer tornar tudo pregão. E por quê? Porque o pregão ele foi concebido para produtos que não comportassem variação qualitativa. Essa era a destinação do pregão. Se você tem um objeto que é padronizado, cuja composição, cujos atributos, cujas qualidades são inalteráveis, independentemente do fornecedor, você pagar o menor preço é vantajoso. E você pode ter competição. Mas quando é possível que a execução do contrato comporte variação qualitativa, você fazer pregão é dar um tiro na testa. A economia já falou disso. A economia já disse que não se faz compra pelo menor preço quando se trata, puramente pelo critério do menor preço, quando se trata disso. Não se vem a falar de melhor preço, que é uma expressão que passou a ser difundida com um jogo de palavras. Porque a administração continua
fazendo o menor preço. E, portanto, a questão da solução adotada é inadequada. Você abre a competição simplesmente convocando as pessoas a formular propostas, sem ter a menor noção se essas pessoas são ou não qualificadas para executar. O sujeito ganha e depois você vai verificar se ele tem os atributos de habilitação para isso. E, normalmente, nem se investiga aprofundadamente os atributos. E daí, no final, a administração fica reclamando que não pode tomar cafezinho na repartição porque o café é intragável. Sim, você comprou um café intragável. Quando você fez um pregão para comprar café, pó de café, e você praticou tudo isso, você estava precisamente orientando tudo para comprar mal, para ter um café ruim. Daí as pessoas têm de levar café de casa, que é o que costumeiramente acontece na repartição. Essa semana, o Joãozinho vai trazer o café de casa porque ele sabe comprar café. Ele vai pagar um preço muito superior ao preço que a administração está pagando. E tudo isso é de uma tolice e de uma mera retórica que decorre da difusão de um modelo de pregão que não pode ser difundido, não pode ser utilizado de um modo ilimitado. E acabou sendo institucionalizado agora, né? E, agora tudo isso que você descreveu me fez refletir aqui no seguinte, Marçal. Como que o licitante lida com isso? Porque eu percebo que há às vezes uma intenção legítima no texto da lei, mas não dá para culpar 100% a lei. Se a gente tem lei, mas não tem capacitação da administração pública e não tem uma fiscalização adequada, a gente se depara com situações que vão trazer esse enredo que você nos trouxe aí como exemplo do cafezinho. O fornecedor, o que ele pode fazer a respeito? Qual ação ele poderia tomar? Porque a sensação que eu vejo que eles têm é que muitas vezes estão de mãos atadas, que não têm o que fazer, que cobra a administração uma punição, a administração pública não pune o fornecedor que age de forma, às vezes até maldosa, né, conhecendo as fragilidades da administração pública, e muitas vezes a administração pública que não é capaz de reconhecer o erro que ela está cometendo naquela licitação. A gente tem uma situação estrutural, digamos assim, que é muito complicada e que não vai ser a lei de licitações que vai alterar isso. Eu tenho uma visão muito mais ampla sobre o tema e acho que tudo isso faz parte de uma concepção de mundo, digamos assim, filosófica mesmo, em que a administração pública reputa que qualquer manifestação de divergência do particular é uma insubordinação indevida. Ou seja, a gente não tem uma visão democrática do poder. Por isso que eu digo que é uma questão muito ampla. A visão democrática do poder significaria você aceitar, a administração aceitar, as manifestações dos particulares como um exercício regular do direito de cidadania e da colaboração, da cooperação para que a administração obtenha o melhor contrato possível. Essa é uma visão que talvez a própria lei tenha tentado institucionalizar sob um certo ângulo, mas que não é a visão prática, né? Você todos nós encontramos nos órgãos administrativos essa concepção de que o fornecedor é um inimigo. E que se ele, porventura, formula uma impugnação, ele manifesta a divergência dele, ele é visto como um sujeito que, além de ser um inimigo, o inimigo está tentando atrapalhar a função da administração pública. Essa, portanto, é uma visão que talvez só o tempo vá nos permitir superar com uma evolução da prática democrática. Talvez. Mas isso, portanto, é uma visão muito mais ampla que não dá muito refresco ao fornecedor que tem uma licitação para enfrentar. A minha ponderação é a seguinte: não adianta, em licitação, não adianta você deixar para o último momento.
depois que você perdeu a licitação. Portanto, a minha ponderação tem sido a de que, quando, por exemplo, a Lei 14.133 autorizou que o edital preveja uma matriz de risco, alocando as partes, os diferentes riscos, independentemente do modelo da Lei 8.666, que diferenciava a área ordinária e a área extraordinária, alocando, desde logo, os riscos para a administração por particular. Qual é o risco num caso desse? Qual é a perspectiva num caso desse? Que a administração diga, olha, todos os riscos são no particular, eu não tenho risco nenhum. O que vai gerar uma situação caótica para frente. Cabe ao particular, antes de entrar na licitação, antes de ganhar a licitação, antes de tentar executar um contrato que é inviável e tentar resolver depois, ela tem que impugnar o edital, dizendo, olha, qual foi o estudo econômico que fundamentou essa previsão? Por quê? Porque a lei de licitações, e essa é uma regra é um tema muito caro para a lei de licitações, ela exige que na fase de planejamento, a administração pública fundamente todas as suas decisões e todas as suas escolhas no tocante ao edital. E, portanto, não é uma questão de pura discricionariedade. Porque seria arbitrário a administração conceber um modelo sem fundamentação de alguma ordem, seja econômica, seja científica, seja jurídica, etc. Quando ela faz um pregão e estabelece, prevê a adoção do pregão para um objeto que não é compatível com o pregão, o particular deve formular uma impugnação. Impugnação que temos, solicitando que a administração justifique a escolha, segundo razões compatíveis com a lei. Porque o grande problema da administração, ela infringir as regras de planejamento. Aliás, tema clássico do TCU. O grande problema da administração é esse. E, portanto, uma licitação mal planejada, um contrato mal planejado vão dar um desastre, possivelmente. E, portanto, o particular, às vezes, tem a ilusão de que ele, depois que ganhar a licitação, ele vai conseguir resolver o contrato. Não vai. Não vai ser muito difícil. Portanto, é muito melhor ele impugnar essa questão. E se todos impugnarem, e se todos exigirem que a administração justifique decisões que são evidentemente inadequadas, antijurídicas, incorretas, se presume que, num certo momento, vai ser possível uma maior agilidade dos contratos, das licitações, etc. Então, a dica que ficaria para o fornecedor é ele ser combativo na etapa de planejamento, por mais que lhe dê um trabalho e torne isso... Por mais que ele fique antipático à à administração. Porque em muitos casos eu vejo o fornecedor dizendo, mas doutor, eu não quero criar um ambiente ruim dentro da administração. A minha resposta numa empresa é a seguinte, olha, quando você for contratado dentro desse ambiente bom, e quando você não conseguir executar o contrato, você vai ver que você vai ter um ambiente ruim, que vai ser muito pior. É uma ilusão acreditar que vai se resolver lá na frente. Não vai se resolver. Pô, legal, Marcelo. Olha, eu fico aqui vendo que a gente teria um podcast para um dia inteiro. Tantas curiosidades e da forma que você traz essa explicação. Mas até para não nos estender tanto assim, porque eu sei que você não tem essa disponibilidade, nem é essa a intenção. A nossa intenção aqui hoje é trazer uma prévia do que eles poderão absorver no nosso evento, no Conlicitantes, que temos já você confirmado aí como nossa atração principal, que é motivo de muito orgulho aqui. Eu falo isso em nome de todo o time do Conlicitação. Então eu queria aproveitar até que a gente está falando sobre nova lei e esses desafios do fornecedor, para falar um pouco sobre o tema da sua palestra. Você vai falar sobre o excesso de discricionariedade da administração pública. Eu queria primeiro que você, com toda essa didática, explicasse melhor o que é esse excesso de discricionariedade para quem não é um operador do direito e o que você vê
a respeito desse aspecto na nova lei? Há um excesso de discricionariedade? Não há? O fornecedor precisa se preocupar com isso? Não precisa? Qual seria a sua análise ampla com relação a esse assunto? Bom, o primeiro aspecto, eu convido todos a participarem do evento. Eu vou ter uma grande honra em participar dele e tratar desse tema com mais profundidade. Mas a primeira ponderação é que a palavra discricionariedade é uma palavra muito complicada dentro do direito administrativo, porque ela tem sido utilizada para justificar decisões de escolha segundo conveniência e oportunidade da administração pública, que retrata, portanto, uma autonomia entre diferentes alternativas. A administração escolheu uma delas e não outra. Então, se trata de reconhecer que a lei prevê um esquema que muitas vezes é aberto, e dentro desse esquema aberto, cabe à administração uma margem de autonomia para fazer uma escolha, e isso é chamado de discricionariedade. Ocorre que é muito mais fácil falar isso em termos assim genéricos do que na vida prática. Na vida real, qual é a margem de autonomia da administração? O pregoeiro, por fim, há uma disputa num certo momento por invocar discricionariedade. Isso é certo? Isso é errado? Isso é impugnável? Isso não é impugnável? A administração entender que o particular não executou o contrato e impor uma multa. Qual a margem de discricionariedade? Qual a margem de autonomia que existiria? E o grande problema é que, muitas vezes, a palavra discricionariedade é utilizada para justificar decisões que são ilegais, decisões que são arbitrárias. E o sujeito que decide acaba dizendo: eu tenho a discricionariedade para fazer isso ou para não fazer. E o questionamento acaba sendo muito mais difícil, porque se o sujeito não usasse a palavra discricionariedade, seria muito mais transparente a avaliação do conteúdo da decisão dele. E, portanto, a minha primeira ponderação é: a palavra discricionariedade é uma palavra perigosa, é uma palavra que pode ser utilizada para impedir a crítica e o controle. Essa circunstância é especialmente mais relevante porque a Lei 14.133, ela se filia a um movimento que é um movimento iniciado pela reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a reforma da LINDB, que trouxe regras muito claras no tocante ao tema da discricionariedade. O artigo 20 e os artigos seguintes, que foram introduzidos à LINDB, eles foram expressamente referidos, inclusive, no próprio texto da Lei 14.133, que a LINDB deve ser observada. E esses dispositivos, eles restringem de um modo muito intenso a autonomia da administração, chamada de discricionariedade. E assim, basta você ler o artigo 20 da LINDB para você compreender isto, porque lá está estabelecido que qualquer decisão que a administração tomar não pode ser fundada em conceitos abstratos, tal como supremacia do interesse público, segurança jurídica, vantajosidade. Todas essas expressões, elas servem para justificar em abstrato algo, mas que não põe em concreto o que é o fundamento real a ser adotado. E, portanto, a discricionariedade tem de ser explicada em face do caso concreto, e o artigo 20, no parágrafo único dele, também vai estabelecer: cabe à administração examinar as diferentes alternativas que ela tem diante de si, que são previsíveis em face de uma situação concreta, e escolher aquela que, em face das circunstâncias, é a mais adequada, necessária, satisfatória, e justificar porque ela não adotou outra solução. E, portanto, o conceito de discricionariedade, que no Brasil era um conceito meio amplo, foi extremamente restringido por parte da LINDB. E estas normas foram incorporadas no âmbito da Lei 14.133. E, portanto, no âmbito da Lei 14.133, quando se concede autonomia para a administração decidir, discricionariedade, portanto, isso não significa a possibilidade de a administração adotar a posição que bem entender.
ela tem de justificar concretamente qual é a solução que ela adotou, dar os motivos, avaliar as diferentes alternativas existentes e explicar por que ela escolheu uma e não outra. Ou seja, o problema do excesso da discricionariedade por parte da administração pública é um desvio em face do direito positivo. A administração pública tem, muitas vezes, em muitos casos, e eu vejo isso até com uma certa frequência, ela tem a perspectiva de adotar uma decisão que muitas vezes é irracional, que muitas vezes é inconveniente, que muitas vezes é injustificável, que muitas vezes é até ilegal, e ela simplesmente pretende legitimar isso com a expressão discricionariedade. Portanto, o excesso de discricionariedade, na verdade, é um desvio da atividade administrativa concreta. A lei não atribui uma margem excessiva de autonomia para o agente público. A lei estabelece que o agente público tem de adotar a melhor solução possível, considerando comparativamente todas as alternativas existentes. E, portanto, cabe à administração justificar isso. É nula a decisão que ignorar as regras da LINE é inválida. E há um instrumento em defesa da sociedade, em última análise, porque a decisão que é arbitrária, que é inconveniente, normalmente é antieconômica também. E, em qualquer caso, violar as regras legais produz potencialmente um dano à sociedade. No mínimo, o descrédito da ordem jurídica, o descrédito de todo mundo na lei de licitações. E isso tudo é muito ruim para a própria administração pública, que pretende ter licitantes sérios e honestos, contratados que cumpram os contratos e assim por diante. Toda essa arbitrariedade, vamos usar a expressão mais clara, acaba gerando contratos ruins, contratos que não são bem executados e que se traduzem em desperdício de recursos públicos, além de conflitos intermináveis. Portanto, o excesso de discricionariedade é, na verdade, uma infração à ordem jurídica e é uma prática que, no entanto, é encontrada, muitas vezes, lamentavelmente, na realidade dos fatos. Muito obrigado pela explicação, Marçal. E você, licitante, que está aí no fronte de batalha todos os dias, participando de licitação, formalizando contratos com a administração pública, precisa entender que a discricionariedade não é uma mera liberalidade da administração pública e você tem a oportunidade de ouvir isso no evento do Conlicitantes, no dia 22, 23 e 24 de outubro, com a maior referência em licitações e contratos do país, Marçal, que vai abordar esse tema de uma forma brilhante e já nos deu uma prévia aqui do que te espera lá no nosso evento. Nós não temos mais vagas para o ingresso VIP, mas ainda temos vagas para o ingresso PES e para o ingresso ON, para você acompanhar online. Então, nós vamos deixar o descritivo aqui nos comentários do nosso vídeo para que você acesse o site do Conlicitantes e aproveite a oportunidade, não fique de fora desse evento. É uma oportunidade única de ouvir os especialistas, de se conectar com outros licitantes, fazer um network. Eu sou suspeito para falar, porque é um evento que realmente trouxe uma transformação no universo dos fornecedores. O Marçal mesmo ponderou que a gente vê muito movimento pró-administração pública e poucos são os eventos que focam nas suas necessidades. O nosso objetivo é falar sobre isso. No Conlicitantes 2025, você encontrará um conteúdo prático e estruturado sobre os 3 principais pilares da sua atuação. No primeiro dia, abordaremos toda a fase de planejamento. No segundo dia, você vai descobrir os principais detalhes e desdobramentos de uma licitação. E no terceiro dia, o foco estará no sonho de todo licitante, o contrato. Licitantes de alto nível, as maiores referências do mercado e o maior ecossistema de licitações reunidos em um só lugar, para gerar conexões valiosas e falar sobre os seus resultados.
Além do network e do conteúdo, você vai encontrar certificado válido em todo o território nacional, espaço de cowork com TVs para trabalhar sem perder o evento, alimentação inclusa, aplicativo exclusivo do evento e um kit de participante com brindes especiais. Participei no Conlicitante 2023, retornei agora em 2024, só tenho elogios a fazer ao evento. É surreal, ele é muito bom, é muito incrível. Muito conteúdo, muita informação realmente valiosa. Fez toda a diferença na minha vida ter vindo aqui. A gente hoje sai daqui com uma mentalidade diferente. Marçal, avançando até um pouco mais, e aí agora é um dilema que eu enfrento muitas vezes, e eu queria, obviamente, ouvir a sua opinião a respeito. Muitas vezes a legislação, e eu sinto que agora na 14133 foi até mais incisiva, ela cria políticas públicas que está ali enfiando goela abaixo do fornecedor e que, na prática, a gente não consegue avaliar o quão efetiva ela é, o quão benéfica ela é para a sociedade e traz um entrave terrível para o fornecedor. A gente viu uma movimentação muito grande agora na 14133, quando ela fala de trazer ali a obrigação de contratação de PCD, de mulheres vítimas de violência doméstica. No passado já teve um grande incentivo para ME e EPP, mas eu confesso que eu sempre fico na dúvida o quão efetivo é isso, porque muitas vezes na prática a gente vê uma burla do fornecedor tentando justificar que atende essa política pública. E a gente vive uma mentira muitas vezes. Eu escrevi em todos os casos que eu sou contra. Eu acho que... E não contra a proteção, sim, obviamente. As políticas públicas merecem todo o meu aplauso. Eu estou aqui aplaudindo a proteção, a integridade de qualquer pessoa, mas especialmente da mulher, de todos os vulneráveis. Tem de ser adotadas medidas para não apenas proteger contra a consumação da violência de qualquer natureza, como também a atuação estatal na recuperação dessas pessoas, etc. O grande problema é você privatizar essa atuação, transferindo o encargo de certos desempenhos para um contratado da administração pública. Inclusive porque a execução satisfatória do objeto do contrato pode depender da qualificação da mão de obra utilizada. E você simplesmente colocar dentro da tua empresa uma pessoa em virtude de uma exigência dessa ordem gera uma dificuldade, especificamente a dificuldade no tocante à redução de custos e à qualidade da prestação executada. E, portanto, a minha ponderação é que é muito mais simples, muito mais fácil a administração pretender obter esses resultados por outras vias do que transformar o contrato administrativo em veículo para as mais diversas políticas, tentando que os particulares produzam aquilo que o Estado não consegue produzir. E impondo a eles, em alguns casos, exigências que nem ele nem consegue cumprir, né? Há muitos casos em que eu ouço os licitantes que têm uma questão de mão de obra intensa, em grande quantidade, dizendo, olha, não tem como, eu estou tentando encontrar no mercado pessoas que queiram trabalhar e que preencham esses requisitos, e não encontro.
Não encontro, não tem pessoa, não tem pessoa. Como é que eu faço? Eu vou declarar que eu preencho o requisito e daí depois vai aparecer o Ministério Público do Trabalho ou vai aparecer o fiscal da administração pública exigindo que eu comprove que estou preenchendo os requisitos. E eu não vou preencher o requisito. O que eu faço? É uma indagação quase sem resposta. A gente tenta encontrar uma gambiarra para um caso desses, mas eu escrevi no livro, isso meu livro tenho escrito há muito tempo, que ou você realiza uma licitação norteada por certos critérios e tem um contrato administrativo correspondente, ou você transforma a licitação numa oportunidade para a realização de políticas públicas, mas isso tem de ser refletido no próprio contrato. Ou seja, você vai pagar mais caro a administração pública? Vai. Você não pode pedir o mesmo preço quando a mão de obra não é qualificada e é contratada simplesmente porque há uma necessidade de atender uma exigência legal. E, por outro lado, é perfeitamente possível que essa pessoa execute mal o contrato. Ou então vai acontecer pura e simplesmente aquele negócio patético, que a administração contratar no papel e dizer, eu vou pagar para você ficar em casa. Não vem aqui, porque se você vier aqui, você vai acabar destruindo a execução da prestação e eu vou ser responsabilizado por inadimplemento. Ou seja, nada disso é compatível com a ideia de uma licitação satisfatória e eficiente. Aproveitando que a gente está falando nessa questão de incentivos, né? O último podcast que nós fizemos aqui no Condistação, a gente abordou um assunto que eu acho que ele ganha uma proporção maior agora, em função das estações serem obrigatoriamente eletrônicas. Me parece, e aí é um sentimento pessoal, tá, Marçal, que as estações presenciais, elas criavam uma tendência, principalmente nos municípios pequenos, de fomentar ali a região, ao passo que se você faz uma licitação presencial, você acaba afastando, às vezes, licitantes que estão mais distantes. E fazem agora o uso de uma prerrogativa, que eu já até muitas vezes me deparei com a sua opinião no livro, sobre a exclusividade para a empresa regional e local. Vem pipocando aí alguns decretos regulamentando e tratando isso como uma exclusividade que cria ali uma limitação só para que a empresa local e regional participe. E eu queria saber, na sua opinião, se isso é uma ação legítima, se isso tem algum efeito que pode prejudicar o mercado, porque há muito licitante que tá reclamando disso, que ele vai tentar participar da licitação e muitas vezes ele sequer consegue cadastrar a proposta dele, porque o próprio portal que vai realizar a licitação já elimina a possibilidade dele fazer essa inclusão. Pois é. É uma esquizofrenia legislativa, porque a adoção da forma eletrônica tem várias finalidades, mas uma delas é permitir a ampla participação, o acesso mais amplo possível e ao menor custo para todo e qualquer interessado em participar da licitação. Ora, qual é o efeito disso? O efeito é que todas as maiores empresas, as grandes empresas, passam a ter vantagem econômica, partindo do seguinte pressuposto: quanto maior a comercialização de produtos, por exemplo, quanto mais você vende, menor é a necessidade de margem de lucro por cada peça oferecida. É uma regra econômica. Quanto mais você vende, menor é o custo apresentado. E, portanto, se você vai ter uma compra de computadores, quem vende 20 milhões de computadores, vamos imaginar se existisse isso no Brasil, é óbvio que vai ter condição de oferecer um preço muito menor do que quem vende 10 computadores. E, portanto, quando se montou esse modelo, se destruiu o pequeno fornecedor e o fornecedor local. E essa é um efeito inevitável do modelo de licitação eletrônica. É inevitável. Qual foi a solução que veio, então, quase imediatamente? A tutela à micro e à pequena empresa, pretendendo assegurar a ela certos benefícios e certas vantagens destinadas a permitir
que ela sobrevivesse. O que, obviamente, você faz às custas da elevação dos custos da administração. Ou seja, quando você tem uma licitação direcionada exclusivamente à pequena e média empresa, ou quando você tem aquelas outras soluções previstas na lei relativamente à participação de micro e pequena empresa, você eleva o custo. Essa é a única explicação. Porque se a pequena e média empresa tivesse condição de ganhar pelo preço, não precisava ter preferência. Precisa ter preferência porque ela não tem condição de competir com o preço. Então, você vai estabelecer a regra de que, e na situação original anterior, se permitia que ela formulasse uma proposta última de menor valor, que ainda preservava a situação. Mas depois a situação foi toda sendo desmantelada. Agora, com a previsão de restrição à participação de empresas estabelecidas em outros locais, há uma violação à isonomia e, claramente, é uma violação ao princípio de que todos que integram a federação são merecedores de tratamento equivalente. Não é possível você discriminar entre brasileiros, a Constituição expressamente proíbe isso. Mas, eventualmente, a gente vai chegar num ponto, eu não duvido, em que se admita essa solução. Sei lá, pode ser que o tema chegue ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz, não, é legítimo fazer isso porque quem está na região tem necessidades distintas, etc. E daí, então, vai se estabelecer isso ignorando o seu texto da Constituição. É possível acontecer? É possível acontecer. Obviamente, no entanto, é uma esquizofrenia. Então, se é para ser assim, por que a gente tem licitação sobre a forma eletrônica? Então, vamos mudar todo o sistema. Em suma, a lei cria um modelo e daí a legislação, a aplicação da lei cria um modelo contraditório. E, portanto, eu não estou também aqui negando a importância da microempresa, da pequena empresa, nada disso. Eu só estou dizendo que a lei estabelece uma solução. Se é para proteger micro e pequena empresa, vamos adotar medidas claras quanto a isso. Até que ponto, dentro desse cenário, criar restrições à participação de empresas de outras regiões é compatível com o nosso modelo constitucional? Temos de discutir isso. Eu acho que não é. Não é constitucional isso. Criar discriminações entre brasileiros. Está expressamente previsto na Constituição, que é vedado. Mas, enfim, eu não sei qual vai ser o resultado final. Eu continuo dizendo que é inconstitucional isso. Mas você, então, entende que a 123 ela realmente abriu espaço para essa discussão? Abriu o espaço, mas dentro dos limites específicos, mas não restringindo a participação. Eu não vejo como seja possível restringir a participação de empresas que sejam microempresas e empresas de pequeno porte estabelecidas em outro local. Uhum. Ou seja, eu não admito isso. Isso é inconstitucional. Você pode dizer, não, é reservado este conjunto de objetos para microempresas e empresas de pequeno porte, estabelecidos em qualquer lugar do Brasil, e não apenas na região, no município, no estado em que a licitação é realizada. E aí, agora eu queria a sua opinião, tá, Marçal? Talvez esse incentivo e essa possibilidade de competir com grandes empresas seria uma tributação diferenciada, um incentivo maior, ao invés desses favorecimentos durante a participação na licitação? É muito problemática. Essa é uma questão muito problemática. Eu trabalhei com direito tributário no passado. Né? Meu mestrado e meu doutorado são de direito tributário, suficientemente ao ponto para observar que a utilização, no caso, a expressão adequada é extrafiscal do tributo, ou seja, a utilização de tributo para fins que não sejam puramente arrecadatórios, sempre é um problema muito grande, porque você gera distorções potenciais. E, portanto, você conceder vantagens tributárias como modo de participação em licitação é algo que tende a gerar distorções que não são controláveis. E, portanto,
ainda que existam essas distorções, por exemplo, no tocante a cooperativas, né? A Constituição assegura um tratamento mais tributário favorável a cooperativas, mesmo a pequenas e microempresas, há um tratamento tributário favorável. Quanto mais você facilita a formação de preço por meio desses mecanismos, menos funciona a livre concorrência e menos funciona a eficiência do mercado. E você daí começa a ter distorções que são conhecidas, né? Você acaba não sabendo exatamente qual é o preço mais vantajoso para a administração pública. No entanto, se pratica nos vários países do mundo, se praticam políticas de tutela à pequena e microempresa, nos Estados Unidos, assim mesmo nos Estados Unidos, o que se destina a reconhecer que uma parte significativa dos empregos na economia é produzida por meio de pequenas e microempresas. E, portanto, há outras razões políticas. Eu, no entanto, tenho uma grande rejeição à utilização de mecanismos que são aptos a produzir distorção em licitações. E essas distorções, muitas vezes, se relacionam à realização de valores positivos. Eu acho, no entanto, que você acaba destruindo a licitação desse modo. Maravilha, Marçal. Uma explicação aí ampla. E pela sua experiência, esses anos, inclusive, vivendo nos Estados Unidos, existe algum modelo que poderia ser replicado aqui no Brasil que trouxesse um fomento a esse desenvolvimento de micro e pequena empresa, até mesmo desenvolvimento local? Há alguma política nesse sentido que você entende que no Brasil ainda não é aplicado e que poderia trazer benefícios? Eu não sei te responder, vou ser bem sincero, não sei te responder, porque muitas vezes essas iniciativas elas são rodeadas de boas intenções e de projeções positivas, e daí o grande risco é aquilo que em inglês se costuma identificar como unintended consequences, que são as consequências não desejadas e não previstas. Muitas vezes você quer fazer uma coisa muito boa, você edita uma norma e daí o resultado é desastroso porque tem consequências que eram imprevisíveis, né? Eu dou um exemplo no tocante a isso. Uma quantidade muito significativa de microempresas e empresas de pequeno porte que são falsas. Uhum. Tá? Ou seja, todo mundo sabe disso, né? Então, a empresa de grande porte cria uma pequena empresa e daí vai participar da licitação, que vai, em última análise, ser o veículo para a pequena o microempresa, é o veículo para fornecer os serviços que são produzidos pela grande empresa. Isso cansa de acontecer. E daí, todo mundo sabe que isso acontece. E por que isso acontece? Porque a previsão de micro e pequena empresa é uma questão de tutela, ela é muito generosa, muito necessária, no entanto, tem efeitos que não são muito controláveis. Eu não vejo, portanto, que seja possível, dentro do modelo que a gente tem de licitação, uma alternativa distinta, especialmente no tocante a produtos objeto comum. Se você tem a necessidade de um objeto comum, água mineral, computador, etc., que tem uma configuração pré-definida, é muito complicado você imaginar que uma pequena ou microempresa vai conseguir competir com uma macroempresa, né, que tem uma estrutura que permite a ela praticar preços muito mais baratos. Então, daí você vai ter de criar um mecanismo para dizer, olha, então eu vou reservar uma parte do mercado das minhas compras para pequenas e microempresas, mas tem de haver competição aí. Uhum. Senão você tem distorções insuportáveis. Então, o grande dilema que existe é afastar a competição entre esses players que teriam condição de brigar de igual para igual. Sim. Marçal, eu vejo que você é inspiração para muita gente que está começando ou que quer se especializar nesse universo de licitações e contratações públicas.
E aí eu gostaria que você desse a sua opinião sobre qual o melhor caminho de formação que você considera ali indispensável para quem quer dominar esse tema, para quem quer efetivamente ser um especialista em vendas ao governo. Puxa vida, é muito complicado porque, primeiro, eu já estou no fim da trajetória, digamos assim, não de vida, também de vida, mas significa que o início agora é um início muito diferente do que eu tive. E, portanto, a minha experiência vale para mim e não vale para outras pessoas, né? Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com licitação em 1987, o mundo era muito diferente. Então, agora é muito complicado. A minha tendência, no entanto, é de dizer que se há algo relevante é a experiência pessoal de cada um no tocante àquilo que a pessoa quer fazer. Então, se você quer trabalhar com licitação, não acho que a solução mais razoável seja pura e simplesmente você fazer um curso de licitação. Até é importante fazer um curso de licitação, mas é importante você trabalhar, ter acesso a acompanhar, verificar, e as questões são públicas agora, as licitações estão ocorrendo, verificar, ler o edital, verificar as propostas, examinar como isso se processa, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades, tal como isso se põe no mundo real. Porque a partir daí você consegue, fazendo um curso, fazendo um treinamento, etc., você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Ler o meu livro vai ser muito mais satisfatório do que simplesmente você ler o livro sem conhecer licitação concretamente. É necessário conjugar estudo com experiência prática, com a vida real. A vida real da licitação, portanto, é um caminho indispensável. Lógico que você vai dizer, não, mas eu quero começar a trabalhar com licitação. Como que eu vou começar a trabalhar com licitação? E, para isso, eu tenho de primeiro fazer licitação. Tem várias alternativas. É uma dedicação que pode ser acompanhada, inclusive, em termos de licitações eletrônicas, verificar o que está acontecendo, etc., acompanhar os editais que são publicados no portal de licitações, dos diferentes portais, etc., e tentar, desse modo, começar a compreender a racionalidade. Há uma racionalidade das licitações. Aí vem ao encontro do que você nos trouxe no início, que definiu a sua trajetória, do quão importante foi a vivência, né, Marcelo? E o que você falou faz total sentido, porque todas as situações que eu consegui aprender muito sobre licitações foi enfrentando ali as adversidades do dia a dia. A gente vê hoje muita promessa fácil na internet, né, de que dá para se ganhar milhões, dá para vender para a administração pública sem estoque, e eu entendo, e até ouvindo isso de você me conforta, que não tem como pular etapas, né? Você vai ter que passar perrengue, vai ter que enfrentar a adversidade, e é isso que vai trazer uma formação profunda sobre o tema e fazer com que você seja um especialista e uma pessoa bem-sucedida nesse mercado. Existe alguma habilidade no mercado jurídico que ainda é subestimada nesse meio, Marcelo, na sua opinião? Também não consigo dar uma opinião assim precisa e exata. Eu acho que muitas vezes as pessoas consideram que licitação é uma espécie de encantamento, no sentido de dizer, olha, se eu disser algumas palavras, como abre-te sésamo, tá? Vai acontecer algo em virtude das minhas palavras. Se eu, portanto, estou diante da licitação, tem um segredo que eu preciso descobrir e que esse segredo vai resolver todos os problemas. A grande virtude que eu acho que, às vezes, é necessária é compreender a racionalidade da licitação. Ou seja, existe uma lógica interna dentro da licitação, e você compreender, por exemplo, a Lei 14.133 como um conjunto de peças que tem relação entre si, mas que não é simples de ser compreendida. Que o artigo 11 se relaciona ao artigo 120, estou chutando aqui, que existem essas
organizações internas, e que se você fosse compreender isso, é muito mais fácil para você entender a licitação do que você achar que a licitação é algo dotado de um sentido, de uma ordem oculta, que é incompreensível. Você tem de compreender a licitação. Marçal, que honra te ouvir aqui. Esse episódio, sinceramente, já é histórico aqui para o nosso time. Eu tenho certeza que quem teve o privilégio de escutar até aqui já está com o alerta ligado, já sabe que é importante ele estar presente lá no Conlicitantes 2025, que a sua palestra promete ser uma virada de chave aí para quem quer se especializar nesse mercado, para quem quer continuar colhendo bons frutos, né? E vale o reforço aqui, se você ainda não garantiu sua participação, procure o link oficial do nosso evento e saiba que lá você vai ter muitas respostas e estratégia para navegar nesse cenário que, apesar de espinhoso, é bastante instigante, bastante compensador para quem se dedica, para quem vive o processo e para quem está disposto a enfrentar a batalha todos os dias. Marçal, gostaria de dar um recado final para o nosso público. Fique à vontade, meu amigo. A palavra é sua agora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero encontrar todos no evento com licitantes e, se não nos encontrarmos lá, nos encontraremos, espero, em outro momento da vida de cada um de vocês. É sempre uma satisfação compartilhar momentos com as pessoas que trabalham com licitação, seja do âmbito da administração pública, seja no âmbito dos particulares. É algo que é uma espécie de comunhão que nos une a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, Marçal. O episódio termina aqui e eu encerro esse podcast como nós sempre encerramos, desejando bons negócios e um grande abraço, e eu encontro vocês lá no Conlicitantes 2025. Até mais.